Graça e paz, que Deus o abençoe, meu amigo, ouvinte da Palavra de Deus, prezado irmãos. Estamos aqui nessa última sexta-feira com a nossa reflexão. Recomeçar é preciso. Estamos já no final do livro de Ageu, capítulo 2. Agora vamos ler do versículo 20 ao 21, para nós encerrarmos, para a glória de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Ageu, capítulo 2, versículos 20 ao 23. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Ageu, aos 24 anciãos, aos 24 deste mês, dizendo: Fala a Zorobabel, governador de Judá, dizendo: Farei tremer os céus e a terra, transtornarei o trono dos reinos, e destruirei a força dos reinos dos gentios, e transtornarei os carros, e os que neles andam, e os cavalos, e seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu irmão. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos: Tomar-te-ei, ó Zorobabel, servo meu, filho de Sealtiel, diz o Senhor, e far-te-ei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui já é o final do livro, Deus falando através do profeta Ageu, mais uma vez, como disse no começo dessa reflexão, na primeira sexta-feira, o livro de Ageu se divide em 4 profecias distintas para o povo de Israel, né? É o primeiro profeta a profetizar após o cativeiro. Ele traz uma palavra de ânimo para que o povo se levante, o povo recomeça, uma palavra de estímulo no meio para que o povo continue, porque o povo ficou apreensivo porquanto viram que o templo que estava sendo reconstruído era inferior àqueles que eles já tinham visto antes, e eles ficaram presos naquilo que eles tinham vivido e se esquecendo daquilo que Deus tinha para fazer e realizar ainda através dele. E agora vem a última parte, né? Uma coisa interessante que do versículo 10 em diante, do capítulo 2, esse livro no versículo 11, 12, Deus começa através do profeta fazendo umas perguntas interessantes, e ele diz: será que as coisas ou a carne sagrada levada nos vestidos santifica aquilo que ele tocar? A resposta do profeta, porque a pergunta é dirigida ao profeta, é não. Ou seja, Deus estava dizendo que as suas ofertas, que o sacrifício que o povo estava oferecendo não agradava a Deus, isso não os tornava santo. Então isso faz nos remeter, ou faz nos entender e pensar que o templo, a igreja, não santifica ninguém, que o ler a Bíblia simplesmente, que o meditar a Bíblia simplesmente, sem obedecer e sem vivê-la, não santifica ninguém, né? É aquilo que Deus vai dizer: olha, dobra os teus pés quando entrarem na casa do Senhor, e inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifício de tolo, que para nada adianta. Então o que ele está dizendo? Olha, simplesmente oferecer sacrifício e não me obedecer não lhe torna santo. Então ir à casa de Deus, adorar a Deus e não obedecer aquilo que está sendo ensinado lá, não praticar aquilo que você está lendo, não te torna santo. Então para ser santo não basta ouvir, tenho que viver. Para ser santo não basta simplesmente eu ir para a igreja, eu tenho que ser igreja, porque eu tocar nas coisas santas não me torna santo, ou oferecer aquilo que é santo não me torna santo. Então Deus diz que aquilo que eles estavam fazendo já estava tornando enjoativo diante dele. Ele queria que eles mudassem a sua postura e não simplesmente o sacrifício, porque sacrificar é preciso sim, mas obedecer é melhor ainda. Aí ele continua, faz uma segunda pergunta: mas e o contrário, será que é verdadeiro? Ou seja, o imundo tocando o santo torna imundo? Aí ele diz que sim. Aí é que nós paramos para ver que nós temos que nos separar, viver uma vida para Deus, viver uma vida de santidade, não é? Porque santidade é vivido, santidade se aprende, santidade não pode ser repassada, não é simplesmente no toque. Agora o pecado vem pela contaminação, quando eu deixo de obedecer e quando eu me misturo com alguém que não dá, então automaticamente eu sou contaminado por aquilo. Isso me faz me lembrar do Salmo 1, não é isso?
Salmo 1, que vai dizer que nós não podemos andar à roda dos pecadores, nem se sentar às mesas dos escarnecedores. Antes, o nosso prazer tem que ser na lei do Senhor e nela meditar dia e noite, porque os que assim fazem, a Bíblia diz que são como plantas de oliveira, a Bíblia diz que são como plantas plantadas junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Então, meu amigo ouvinte da palavra de Deus, não fique achando simplesmente que as suas obras vão lhe santificar, que as suas obras vão lhe salvar, porque ela tem que ser acompanhado de obediência. Mas um outro sim também é verdadeiro. Não pense que as más companhias não vão influenciar na sua vida. Então preste bastante atenção com quem você anda, que tipo de vida você está vivendo, com quem você está se aconselhando, porque isso pode ser muito perigoso para a sua vida, amém? Porque a santidade, ela pode não ser transmitida, mas o pecado, ele pode sim contaminar a sua vida. Mas Deus diz aí através do profeta que grandes coisas ele tem para fazer. Ele fala aqui de Zorobabel, o tempo não dá para nós explicarmos tudo aquilo que nós lemos, que nós pesquisamos, eu sei que o tempo é pouco, mas ele diz, olha, no último versículo 23, naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos. Isso daqui fala do futuro, isso daqui fala da nossa redenção, palavra profética. No versículo 22, ele vai dizer, transtornarei o trono dos ímpios. Isso fala dos dias finais, onde Deus tem a paga para todos aqueles que se esqueceram de Deus, para todos aqueles que abandonaram seu caminho, para todos aqueles que, quem sabe, neste momento está tripudiando, dizendo, onde está o teu Deus? Cadê agora a tua fé? Não esquente a tua cabeça, não se preocupe, porque no final vai ter a paga dele. A Bíblia diz que eles irão tremer, que os tronos serão transtornados, serão derribados. Aí ele diz, tomará a Zorobabel como anel de selar, em algumas tradições como sinete de selar, aquilo que traz a marca, aquilo que traz o selo, aquilo que garante a originalidade. E ele está falando com Zorobabel, porque Zorobabel é o líder do povo, ele está ali agora tendo o papel de rei, de governante, de líder da nação, e Deus está dizendo que vai fazer com ele. Por quê? Porque ele é um representante do Messias, porque Zorobabel, se você for lá em Mateus, vai ver que ele está na genealogia de Jesus, é o representante direto do Messias, daquele que há de vir, que ainda virá, porque ele veio no segundo templo, ele adentrou, quando o profeta ali o pega em suas mãos e diz, agora despede o teu servo em paz, porque os meus olhos viram o Salvador do mundo, o liderador de Israel. E aqui ele está tomando a Zorobabel como líder, como aquele representante direto e legal do Messias vindouro, do Jesus Cristo, que iria salvar a humanidade, que vai destruir toda a impiedade e implantar o seu reino de paz. Aqui uma profecia para o reino milenial, aqui uma profecia para o reino do milênio, onde Cristo irá reinar. E aqui ele é representado em uma figura tipológica por Zorobabel, descendente direto de Jesus Cristo. Está lá na genealogia, no livro de Mateus. Então que você tenha cuidado, as coisas que Deus tem para realizar através de nós é verdadeira, é fiel, é legítima. Então recomeçar é preciso. As expectativas estão tão somente creia e faça a obra de Deus que ele colocou em tuas mãos. Não fique pensando o que poderia ser, o que foi ou o que poderá ser, mas tenha certeza que quando você der o primeiro passo em fazer para Deus, em servir a Deus, ele vai operar grandemente através de você. Que Deus possa lhe abençoar, que você continue orando por mim. Sou carente das suas orações. Espero que essa reflexão dessas 4 semanas tenha trago algo de interessante e de importante para a sua vida. Quero terminar dizendo que recomeçar é sempre preciso, é importante. Não importa onde você caiu, não importa a sua queda, não importa aonde você falhou, se você falhou, o importante é recomeçar sempre, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Então Deus ainda quer te usar muito nesta terra. Que Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus. Amém.